Um estudo financiado pelo Ministério da Saúde revelou que 37% dos brasileiros com mais de 50 anos sentem dores crônicas no dia a dia. Vamos entender mais sobre isso com o fisiatra e é o Delane Rodrigues, que está aqui com a gente, também intervencionista da dor, não é isso? Isso. Doutor Delane, bom dia. Bem-vindo aqui ao Balanço Geral Alagoas. Vamos falar um pouquinho sobre dores crônicas. O que caracteriza, por exemplo, até para o nosso público identificar uma dor crônica? O que caracteriza a dor crônica é o tempo de evolução da doença. Uma dor aguda é uma dor que ela se inicia e tem um tempo de duração de até 30 dias. Quando essa dor se arrasta, se prolonga por mais do que 3 meses, 90 dias, aí sim nós podemos considerá-la como dor crônica. Então, nesses casos, que agora, inclusive, quem está nos acompanhando se identificou nesse público específico, como há uma grande quantidade de pessoas no Brasil com mais de 50 anos que se encaixam nesse perfil, o que a gente precisa fazer para tratar essa dor crônica? A dor crônica, ela precisa de um tratamento individualizado e, basicamente, multidisciplinar. O tratamento em equipe multiprofissional ele é a base fundamental para que a gente tenha sucesso no tratamento de uma dor crônica. Isso envolve vários profissionais, médico, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, acupunturista, nutricionista. Então, o tratamento ele deve ser individualizado e multidisciplinar, cada um atuando no seu campo de atuação. Então, o combate, ele para ser eficaz da dor crônica, envolve realmente esse atendimento maior, em conjunto. Eu estava vendo, inclusive, sobre remédios para dor e aí, muitas vezes, a automedicação. Isso é um problema das dores crônicas dos pacientes? Isso pode agravar, inclusive, alguns casos ou até mascarar uma situação? Exatamente. Esse é um grande problema. Então, toda dor crônica, ela já foi, em algum momento, uma dor aguda que não teve o seu devido acompanhamento e o devido tratamento. Então, aquela dorzinha que a gente vai sentindo, vai deixando para lá, ela vai se perpetuando, a gente vai usando analgésico e, quando menos espera, ela já se cronificou. Então, é importante que toda dor aguda ela seja bem diagnosticada e bem tratada para evitar que ela vire uma dor crônica. Quais são as mais comuns, doutor? A dor crônica ela pode se desenvolver a partir de doenças ou de lesões. Então, por exemplo, um paciente com câncer pode desenvolver dor crônica, paciente com diabetes, paciente com fibromialgia, com artrite, artrose e também pacientes com lesões, paciente com fratura, um entorse, uma ruptura de ligamento, uma ruptura muscular, eles também podem desenvolver. Então, as mais comuns, no caso das doenças, são o câncer, o diabetes e a fibromialgia. A gente fala também sobre tratamento, mas é importante entender sobre prevenções dessas dores crônicas. A gente consegue fazer isso para evitar, por exemplo, chegar numa fase, principalmente depois dos 50 anos, tendo essas dores? Isso. Veja, a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que 30% da população mundial, ela sofre com dor crônica. Aqui no Brasil, houve um estudo em 2017 da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, que ela identificou que 39% dos pacientes brasileiros tinham dor crônica. Em 2021, esse número aumentou para 45%. Então, é um aumento importante e é preocupante, porque a dor crônica ela traz piora da qualidade de vida no campo físico, mental, financeiro e social. Então, existe um custo muito alto para o tratamento da dor, existem privações da vida social, afetiva, e fora o transtorno psicológico e físico que a dor crônica causa. Então, a gente deve sim adotar medidas preventivas o quanto antes para que não venha a adquirir uma dor crônica. Então, medidas como atividade física regular, manutenção do peso, dieta balanceada e principalmente procurando ajuda médica quando uma dor aguda acontecer, são medidas extremamente importantes para que o paciente não venha a ter dor crônica. Até nesses casos, doutor, principalmente para tentar um alívio, é utilizado muitas vezes aquele remédio mais forte, Isso é um problema. Sim. Existem grandes problemas em relação à automedicação, principalmente com opioides, Os opioides são medicamentos que têm um forte poder analgésico, trazem ao paciente uma sensação de bem-estar, porém, eles não são as indicações de medicação de primeira linha para o tratamento da dor crônica. Para a dor aguda, sim. Para a dor crônica, não.
Então, hoje, as medicações mais indicadas de primeira linha para tratamento da dor crônica são os antidepressivos e os anticonvulsivantes. Isso tem que ser muito bem explicado ao paciente, porque muitas vezes ele pega, se ele for desavisado, ele vai ler a bula e vai achar que o médico se equivocou. Mas a dor crônica ela é um fenômeno que atua lá em nível cerebral, onde termina havendo uma desorganização dos neurônios que transmitem a informação de dor até o nosso cérebro. Então, as medicações que vão conseguir corrigir esse problema, elas precisam atuar no sistema nervoso central. E por isso nós temos que lançar a mão dos antidepressivos, que eles vão ter a capacidade de aumentar a tolerância do paciente à dor, e os anticonvulsivantes, que vão conseguir estabilizar os neurônios que levam a informação de dor até o cérebro. Tá aí a importância de procurar essa assistência médica, esse direcionamento com especialistas para fazer esse tratamento. Quem sente essa dor crônica, a partir de que momento precisa procurar, então, essa assistência, procurar um médico, doutor? A qualquer momento. Então, o paciente que já percebeu que aquela dor já passou de 3 meses, já está perpetuando, que já está causando alteração de sono, ansiedade, depressão, privações, ou que está piorando, ele deve imediatamente procurar um especialista em dor para que seja proposto para ele o melhor tratamento possível. Doutor Deirane, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, esses esclarecimentos muito importantes. Uma ótima semana para o senhor. Igualmente, muito obrigado.